Opa, e aí pessoal, tô começando a segunda videoaula hoje. Na verdade é o mesmo dia que eu gravei a primeira videoaula, mas provavelmente vou editar e vou postar depois de um tempinho só. E como eu tinha prometido já, o próximo conteúdo vai ser teatro renascentista. E se não ficar muito grande, eu vou falar também um pouquinho sobre o teatro elisabetano. Ok, teatro renascentista. Antes de falar exatamente como o teatro renascentista começou a se modelar, é necessário primeiro falar como antigamente era feito esse teatro exatamente. Não faz muito sentido, entendeu? Mas vocês vão entender de acordo com o que eu vou explicar. Na época do teatro renascentista, não existia a profissão, eu sou ator. Não existia esse tipo de profissão. Antigamente quem atuava era geralmente preso. Ou seja, era preso por vadiagem. Logo, o teatro não tinha muita, como é que eu posso dizer, muita ênfase para as pessoas que faziam, as pessoas que atuavam. Geralmente quem atuava eram pessoas normais, como por exemplo ferreiros, sapateiros, funileiros e etc. Como as pessoas estavam sendo presas por atuar, as pessoas começaram a pensar em um meio de evitar isso. E o que eles pensaram? Poxa, se a gente tivesse um nobre junto com a gente encenando, eu tenho certeza que nós não seríamos presos. Ou seja, justo por causa da classe social, o respeito de classes sociais. Logo, o que as pessoas tiveram a ideia? Vamos chamar um nobre para atuar junto com a gente e a gente não vai ter mais esse problema. Porém, quando eles chamaram os nobres para fazer teatro junto com eles, como é que posso dizer, automaticamente se forçaram a melhorar. Por quê? Porque antigamente as peças eram bem feitas. Porém, como tinha um nobre agora no meio deles, o nobre não ia chegar e falar: pô, eu tô aqui, eu sou um nobre. Eu não vou fazer uma peça fuleira, simplesmente assim. Eu quero uma coisa bem desenvolvida, eu quero uma coisa com uma linguagem filosófica. O que as pessoas fizeram? Começaram a melhorar as peças ao decorrer dos anos. Como por exemplo, antigamente as pessoas faziam uma peça, acabava a peça, elas passavam um chapéuzinho lá, típico chapéu de filme. Passavam um chapéu e ganhavam dinheiro. Agora com os nobres não, agora tinha bilheteria. As pessoas pagavam antes de ver o filme. Ou seja, era uma coisa mais organizada, o filme, o teatro. É, Ficou proibido das pessoas fazerem, as pessoas que, como é que posso dizer, viverem do teatro, sabe? As pessoas que ganham lucro do teatro, fazer obras religiosas, entendeu? Beleza. Com isso, quando as pessoas não podiam mais fazer obras religiosas, porque viviam do teatro, elas começaram a inventar novos temas. Ou seja, logo começou a surgir temas do cotidiano, entendeu? Críticas, pode ser desde críticas sociais, entendeu? Até mesmo puro besterol, entendeu? Mas um besterol assim filosófico, nós podemos dizer. Ok. Um dos primeiros meios de forma, sabe, de parecer o teatro foi o interlúdio. O interlúdio foi uma pequena obra com um pequeno ato, entendeu? É uma pequena peça só. Eu posso fazer uma alusão, não sei se está certo, entendeu? Mas uma alusão é para ser nossa. Ou seja, cada um tem um quadro. Sorra total também pode ser. Cada um tem um quadro, entendeu? E esse quadro é pequenininho, entendeu? O cara vai lá, fala o conflito dele, fala uma piada, todo mundo ri, ele sai, entra outro. Isso é mais ou menos um interlúdio, entendeu? Beleza? Beleza. Vamos lá. Naquela época, esse interlúdio começou a criticar a igreja, simplesmente porque a igreja estava em queda naquela época por causa da reforma protestante. Então esse interlúdio se focou nas críticas sociais da igreja. Na igreja, quer dizer, né? Da igreja. Né? Havia três principais pilares para se fazer o teatro inglês florescer. Esses três eram: a língua, ela tinha que ser mais rebuscada, uma coisa mais bem feita, sabe? O segundo era que deveria ter um local para se fazer o teatro. O nobre não ia fazer teatro no meio da rua, porque nobre, nobre tem o seu orgulho. Logo, as pessoas teriam que arranjar um lugar fixo para fazer as peças. E também teve o terceiro, que era o desenvolvimento cultural da própria sociedade inglesa. Tipo, o teatro ele não era feito apenas para se entreter, era feito para transmitir cultura para as pessoas. Beleza, teatro renascentista acaba mais ou menos aqui. E então entra o teatro elisabetano.
Um meio que eu acho muito eficiente de se decorar nomes é a gente buscar da origem dele. Aqui, teatro elisabetano. Por que elisabetano? Simplesmente por causa da rainha Elizabeth. A Elizabeth ela foi uma das principais pessoas, sabe, que contribuíram para o auge do teatro, sabe, para surgir o auge do teatro. Pois bem, ela é... segredos para o sucesso do teatro elisabetano foi simplesmente dois, que são a ação intensa e mistura de cômico e do sério. Ou seja, é basicamente o que temos hoje, entendeu? Existem peças que são muito comédia e peças que são equilibradas e peças que são muito sérias, muito dramáticas. Hoje em dia as pessoas gostam mais dessas peças que são médias, entendeu? Porque elas fazem as pessoas sentirem mais sentimentos, entendeu? É... como o teatro não era mais feito na rua, como é que as pessoas sabiam que ia começar um teatro? Simplesmente pelo fato de existir um esquema. Mas qual era esse esquema? Simples. Toda vez que tinha teatro, eles içavam a bandeira. Então as pessoas passavam na frente da casa, né, da certa casa que é supostamente ter o teatro, passavam, olhavam, bandeira tá içada. Hoje vai ter peça. Automaticamente, por causa da fofoca das pessoas, todo mundo sabia que ia ter peça. Certo? Certo. É... esse teatro elisabetano ele contribuiu muito hoje em dia, entendeu? Ele pode ser visto assim claramente hoje em dia, é só olhar em volta no teatro. Como por exemplo, o valor do ingresso. Eu vou fazer uma alusão com um show de rock agora. Não, show de rock não, show normal. Tem a arquibancada e tem a pista. Se você quiser ficar na pista, você obviamente vai pagar um preço mais barato. Agora, se você quer ficar na arquibancada, que é um lugar mais confortável, não tem aquele banho de suor em cima de você, é, obviamente você vai pagar mais caro. Isso surgiu do teatro elisabetano. Logo, as pessoas que pagassem mais caro iam ficar num lugar mais em cima, que ia dar pra ver direitinho, essas coisas. Agora, quem pagasse mais barato ia ficar assim na pista mesmo, literalmente. Ia ficar em pé, assim, fazendo esforço para conseguir ver os atores. É... Outra coisa muito legal também para as pessoas anunciarem que ia ter teatro são as trombetas. Ou seja, além de ter a bandeira içada, as pessoas podiam simplesmente passar e não reparar a bandeira içada. Então o que eles faziam? Eles faziam som. Eles pegavam trombetas e começavam a tocar, sabe? Aquelas músicas tipo... essas coisas. Uma coisa muito legal também do teatro elisabetano é que eles começaram a introduzir a gradação de luz, entendeu? Como assim gradação de luz? Muito simples. Antigamente era assim, a peça se passava de manhã. Já que estava de manhã, legal. Agora, o que eles faziam para ficar de noite? Simplesmente não faziam, então as pessoas ficavam meio que sem entender, entendeu? No teatro elisabetano isso tudo mudou. Teve uma certa diferença. Toda vez que ficava de noite, as pessoas carregavam tochas. Tochas na mão, assim, tipo... Tá tudo claro, mas a pessoa tá com uma tocha. Ou seja, peraí, tá de noite. As pessoas raciocinavam assim. Foi muito legal, entendeu? Porque isso começou a transmitir ideias para as pessoas. Mais e mais ideias. Também foi introduzido o áudio, entendeu? Logo, como é que posso dizer? Caraca, esqueci a palavra. Começaram a introduzir efeitos sonoros, lembrei. Efeitos sonoros. Como por exemplo, o cara tá num zoológico, fazendo a peça, né? O cara tá num zoológico, aí ele tá olhando pra um tigre. Um cara representando um tigre. Aí tipo, ao invés do cara fazer o que tá fazendo o tigre, fazer aquele som do tigre, tipo, essas coisas, o que acontecia? Alguém do outro lado fazia esse som. Ou seja, ficava uma realista, ficava uma coisa mais bem feita, entendeu? É... A figura mais representativa foi William Shakespeare. Toda vez que alguém fala sobre alguma peça romântica, como Romeu e Julieta, esse tipo de coisa, as pessoas obviamente vão pensar em William Shakespeare. William Shakespeare foi um dos fuck-yes de todos os tempos em termos de literatura. Ele escreveu uma série de obras, porém ele cometeu um erro muito grave. Muitas obras que ele escreveu, ele não assinou o nome dele. Ou seja, muito malandro, chegou lá, o nome dele não tá aqui. Vou pegar essa peça e vou falar que fui eu, vou ficar famoso. Muita gente fez isso de acordo com as peças dele. Assim como ele também fez muita coisa assim. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre a história dele. William Shakespeare, ele era mais ou menos como se fosse aqueles caras que tomam conta de carro hoje em dia. Só que naquela época, como não tinha carro, ele tomava conta de carroças, de cavalos, essas coisas.
E então, quando ele começou a se importar, começou a se interessar com as obras, ele simplesmente aceitou um bico. Esse bico era de escrever peças, entendeu? Para os atores. Era muito simples. Naquela época não tinha impressora, nem computador, esse tipo de coisa. Então o cara, o criador da peça, ele escrevia a peça e passava para uma pessoa. E essa pessoa ia ter que passar a peça inteira na mão mesmo, entendeu? Então, obviamente, isso era muito difícil para todo mundo fazer. Então ele aceitou esse bico de escrever peças. Então, do jeito que ele era um pouquinho malandro, assim, ele queria contribuir para o teatro, ele simplesmente fez o seguinte, ele começou a modificar algumas coisas nas peças, entendeu? Como, por exemplo, a professora falou na sala que tem relatos de outra pessoa que fez o Romeu e Julieta também, entendeu? É, com essa pessoa que fez o Romeu e Julieta, a gente pode muito bem pensar que ele apenas melhorou a peça, deixou algo mais bem feito, enquanto, na verdade, não foi ele que teve a ideia da peça. Ou seja, assim como ele criou muita peça, muita gente roubou, algumas assim que nós conhecemos hoje pode não ser que ele tenha feito, pode ser que ele tenha melhorado e que por causa dessa melhora a peça tenha ficado, como é que eu posso dizer, mais bem feita, certo? Eu costumo muito zoar o Shakespeare falando que as histórias dele sempre terminam em morte, mas tem que olhar muito o contexto da época em que foi feito, entendeu? Na época, os nobres eles queriam sempre uma coisa mais dramática, uma coisa mais filosófica. Logo, os conflitos na história do Shakespeare são muito elaborados, entendeu? É uma coisa muito tensa, entendeu? Você fica pensando o que vai acontecer, entendeu? E é sempre a coisa que você menos espera, é sempre a coisa que mais acontece. Como, por exemplo, Romeu e Julieta. A primeira vez que eu ouvi a história do Romeu e Julieta, eu pensei, pô, deve ser igual aquelas histórias da Disney. Tem duas pessoas, tem um conflito e vai tudo acabar legal. É o caramba, velho, os dois morrem no final, tipo, muito estranho isso. Pra nossa metodologia hoje, pra aquela época isso era normal, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria transmitir hoje para vocês, entendeu? Minha ideia é ajudar vocês em artes cênicas nesse caso, né? Porque eu acho que a arte cênica é o conteúdo mais complicado de todas as artes. E como vocês vão estar estudando para outras matérias que eu sei, como por exemplo química e indicadores sociais, muita gente vai me criticar falando, pô, Breno, você devia ter falado de química, indicadores sociais, matéria mais difícil. Não, velho, não é questão de matéria mais difícil. É questão de simplesmente vocês terem que estudar para essas matérias. Então, eu tenho certeza que muita gente não vai estudar para artes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer vídeos sobre as artes e postar para vocês. Assim, vocês já têm uma ideia sobre o que vocês vão escrever na prova, esse tipo de coisa. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei um pouquinho sobre teatro renascentista e teatro elizabetano. Por favor, me corrijam se eu estiver errado em alguma coisa, se eu estiver sim, errado em alguma coisa, eu posso até refazer o vídeo, esse tipo de coisa. Beleza, então. Provavelmente eu vou fazer outro tipo de vídeos, mas para essa rodada de prova eu não vou fazer mais nenhum não. Vou fazer só sobre artes cênicas e provavelmente sobre artes visuais. Eu não tenho certeza sobre artes visuais. Beleza, gente? Valeu, então. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, SOS Segundo B. E também, por favor, não se esqueçam de dar o like no vídeo, sabe? Vai valorizar muito o trabalho que eu tô fazendo na iniciativa, sabe? Porque, tipo, eu não tô ganhando nada com isso e tô só querendo ajudar mesmo vocês, entendeu? Beleza? Só isso mesmo que eu queria falar com vocês e assim, os meus vídeos eles não substituem o estudo de vocês, beleza, gente? Você não vai na onda, tipo, eu vi o vídeo dele, não vou mais estudar. Não vai nessa onda não, gente. Estuda mesmo, tipo, vê meu vídeo e vai estudar, porque o vídeo de certa forma vai fazer você lembrar de certas coisas à medida que você vai estudando, entendeu, gente? Então não esquece de estudar, tipo, o vídeo vai ser apenas um meio, o vídeo não vai ser o fim, beleza? Beleza então, valeu, falou e até mais.